Olha o beijão, Saori e Dudu na festa e ela filmou tudo. Tem ainda a Galisteu revoltada com o jornalista e colocando a raiva pra fora. Olha só o que ela falou. De ver a cara de pau de uma jornalista que não tem noção do que tá falando, não sabe o que é o meu trabalho, não sabe o que é a Fazenda, não conhece as regras, não sabe o que é. Nós vamos falar sobre isso. Por que a Galisteu tá brava desse jeito? Todos os detalhes a partir de agora. Então maceta o likezão diretamente do Brasil. Eu voltei, meus amores. E que o seu sábado seja abençoado. Já escreva amém. Me dê bom dia, porque depois da vinheta, bora comentar. Meus amores, a nossa meta é 10 mil likes, eu conto com você aí do outro lado, não custa nada, é um segundo que tu aperta esse joinha e que faz toda a diferença, olha ele aparecendo aqui direto na tela e evidentemente, claro, se você tava feliz e tá feliz que o Dieguinho voltou pro Brasil, bota a bandeira do Brasil aí nos comentários junto com um pandinha, bota a bandeira do Brasil e um pandinha pra eu saber se você também tava com saudade de mim aqui do ladinho de vocês, uai, é isso aí meus amores. Então vamos sem mais delongas para o resumo da festa da Fazenda nesta noite lá na Dona Record. Olha só gente, o que acontece? Primeiro, vamos começar pelos poderes, né? Você já deve ter visto aí, nós já temos novos poderes para serem votados, inclusive por você aí no R7, né? E os poderes dessa vez, ó, o poder de número A é repasse todos os votos de um peão que um peão recebeu para outro. Você pode repassar seus próprios votos se quiser. Esse é o poder de número A, tá? Então vou colocar aqui na tela a imagem, que aí vai ficar mais fácil da gente visualizar também a ilustração que a Record sempre faz toda semana. Tá aqui, ó. E o poder de número B, escolha mais um peão. O voto de vocês terá peso 2, tá? Então, qual dos dois poderes você acha que é o melhor? Número A ou número B? Escreva para mim aí nos comentários. Eu prefiro o A. Eu tô com o A dessa vez. E você? A ou B? Escreve pra mim que eu quero saber, tá bom? Muito bem, gente. Antes da festa, a Duda comentou que via Kate como a campeã do programa. Como ela via a Kate como campeã, eu não faço a menor ideia. Mas ela falou isso lá numa conversa com o seu digníssimo Mesquita. Mas não só o Mesquita, né? Falou com o Toninho também. Com o Toninho até fala assim: o que dói é que a Kate ficou muito presa a Carol e não conseguiu mostrar o próprio jogo. Aí a Duda vira e fala, eu sinto isso também, mas pra gente ela sempre se posicionou. E o Toninho, mas eu digo lá fora, o problema é quem tá lá fora. E a Duda, eu acho ela cara de ser campeã. Os peões também comentam que a Carol está aos poucos perdendo a paciência também contra a Kate. Aí a Duda fala, ela vai surtar com a Kate e você vai ver. E aí o Mesquita fala, e a Kate é amiga. Aí o Toninho, vixe, já estão perdendo a paciência uma com a outra? Aí a Duda, tá. E a Kate já deu uma percebida. O que a gente notou aí, o Schweng trouxe pra você, Bárbara Sarini, e o Schweng passou essa sexta-feira com vocês enquanto eu dormia literalmente depois do voo, é que a Carol tá exausta. Exausta da quantidade de energia que ela mesma aplicou nessa fazenda e exausta do jogo inteiro também. Essa altura do campeonato, 3 meses, é o momento em que de fato eles não aguentam mais, tá? E a Carol já deixou claro isso. Você vai entender inclusive como ela desabafa com o Fabiano e fala sobre isso também, sobre essa exaustão dela ali. Antes da festa começar, todo o elenco posou aí para uma foto, né? E parece que rolou falsidade, tá? A Duda e a Saori interagiram na festa. Não deu para entender nada que foi falado entre elas devido à música alta que estava rolando. Porém, no momento em que a música começou, Dudu agarrou a Saori e o Mesquita agarrou a Duda. O Dudu copiando ali o Mesquita, evidentemente, né? Ou vice-versa, para dar aquele carinho, aquela bela encoxada de casal. Kate, Mesquita e Duda também deram um selinho triplo durante a festa, tá? Selinho esse que chamou a atenção de quem estava acompanhando o programa e a transmissão 24 horas. Saori falou,
Ela tá brigando com a Kate porque a Kate tá andando com os dois. E o Dudu, se ela ver a Kate, aí a Saori, eu acho que a Kate tá gostando de entrar no meio. Já beijaram uns 3 de selinho. Aí o Dudu, tá perdido esse mundo. Aí a Saori, nós somos antiquados, né? Porque o Dudu viu esse beijo, a Saori também viu esse beijo triplo aí e achou muito estranho, né? E aí os dois estavam lá fazendo os comentários, falando que o mundo tá perdido, que esse tipo de coisa não acontece. O que você acha, hein? Você é a favor ou contra beijo triplo? Se você é a favor de beijo triplo, bota coração amarelo pra mim aqui nos comentários. Se você é contra beijo triplo, bota coração azul. Mas coloca muito aí, que eu quero ver. Escreve aí, bota o coração aí. Mais coração amarelo ou mais coração azul? Bota pra mim aí, que eu quero saber, tá bom? Bom, enquanto vocês colocam os corações aí pra gente saber quem é contra ou a favor do beijo triplo, sabe quem continua na fazenda, minha senhora? Ele mesmo, o Sr. Fabiano. Nós vamos falar dele na sequência, tá? Porém, o Dudu quer entrar contra, quer contar, pra Carol sobre o selinho triplo entre a Kate, a Duda e a Mesquita. Esse selinho que eles assistiram. Aí o Dudu fala, ela, Carol, tem que ficar sabendo desse beijo aí, hein? Aí a Saori, não... Foi Duda, Matheus e Kate. A Duda agora tá querendo derrubar, procurar outro. Aí o Dudu tá querendo fornicar. A Carol vai ficar maluca se descobrir um negócio desses. Mas agora eu vou ter que falar pra Carol. Eu não guardo segredo mesmo. Treta News, disse o Dudu. Bom, o Dudu ficou louco na festa, tá? E a Saori falou, olha pra trás, e o Fabiano, eu conheço ele tá alterado. E o Dudu tava fazendo uma publi pra patrocinadora também ali durante a madrugada, tá? Opa, desculpa, gente, cliquei o botão errado aqui. Aqui, ó, tá aqui, ó. Seja o luxo da sua vida, o Dudu fazendo a publicidade lá. O Dudu incorporou, gente, o que seria a Bia do Braço, tá? Numa versão Record ali. Então, o Dudu... Cara, o Dudu é uma figura... O Dudu é uma figura, não tem condição ali. Né? Ele é um caso a ser estudado ali nessa fazenda, tá? E aí, a interação do Fabiano e a Saori também chamou a interação dos dois chamou a atenção de quem estava acompanhando ali. O Fabiano contou que incentivou o Dudu a dar apoio para a Saori durante a roça. Aí o Fabiano, eu falei, vai lá dar apoio para ela. E a Saori, obrigada. Aí o Fabiano, falei, ajuda a arrumar as malas, fica do lado dela. Aí a Saori, e ele foi mesmo. Né? Fabiano comentou sobre ter incentivado o Dudu ir atrás de Saori enquanto ela arrumava as malas para dar apoio para ela. E a Saori falou, você não tem noção dessas coisas, de ajudar, de apoiar. Aí o Fabiano, posso não ganhar porra nenhuma, mas vou ser o paizão de todo mundo. Teria dito ele ali nessa conversa que ele teve com a Saori ali e com o próprio Dudu também, tá? Porque isso ficou claro pra gente que o Fabiano, gente, assume nesse momento do jogo um papel de paizão mesmo, tá? E aí foi ele que ajudou muito na reconciliação do Dudu com a Saori. Porque o Dudu não tem muito esse perfil de ir lá resolver os problemas, né? E aí foi isso que ficou claro nesse momento ali, tá bom? Pois bem, aí, gente, durante a festa também, o Dudu fala, o fazendeiro vai ser pai, Fabiano. Aí a Saori, você tá confiando nele? Ele vai sair daqui e vai querer pegar as mulheres tudo, gente. A Saori falando isso do Dudu. Aí o Dudu, tá. Se eu tenho a mulher mais completa, eu vou querer outra coisa? Aí o Fabiano, eu concordo com você. Aí o Dudu, preciso de outra coisa além de você do meu lado? Aí a Saori, você até ontem estava dividido. Olha a Saori, com ciúmes, né? Aí o Fabiano, não, eu vou defender ele. Ele não estava não, tá, Saori? Aí o Dudu se colocou à disposição, inclusive, para ter um filho com a Saori durante a festa, na presença do Fabiano. Mesquita diz também para ele e Duda, né, conseguirem que eles conseguem com facilidade derrubar alguns peões. Olha, autoconfiança grande. Mesquita também disse que Carol será derrubada pela própria soberba. Ele falou, uma coisa que eu te garanto, que a Carol ficou afetada com a minha volta. Ela ficou, e muito. Ela não esperava isso. Aí a Duda, ficou. A Saori não chegou a ficar afetada, mas ela não esperava de jeito nenhum também. É muito lindo ver. Ela cantou muita vitória antes do tempo. E o Mesquita, ela ter batido no peito e falado, ela vai sair, nunca duvide de uma roça. Tudo pode mudar. E é o público que decide. É essa soberba que vai derrubar ela, por achar que sabe jogar. Que só ela sabe jogar, teria dito Mesquita, tá? Mesquita também disse que Fabiano é um pau mandado da Carol, e ele falou, todos do top 5 não incluem o Fabiano. Eu não consigo ser sincero nessa zorra. Não ser sincero nessa zorra. Ele não vai até a final. Se ele fizesse igual a Kate, se posicionasse com a opinião formada, e mesmo assim brigasse com a Carol quando não concordasse com a opinião dela, ele era um grande jogador. Mas ele fica sendo influenciado. É chamado de burro pela Carol e não rebate. É um pau mandado da menina.
E a Duda, fica feio pra ele. Aí o Fabiano, muito feio. Aí a Duda, eu nunca quis atingir a Carol, nunca. Inclusive sempre defendi, sempre tive respeito pela história dela. Eu me vejo muito nela. Óbvio, não na forma de se expressar, só que ela veio com um bagulho muito bobo e fez feio, muito feio, disse ali a Duda. Bom, durante a noite também, o Dudu falou, acho que foi um trisal, Duda e Mesquita beijaram a Kate em trio, ao mesmo tempo, na boca. O Dudu falou isso pra quem? Adivinha? Pra Carol. Ele falou que ia falar pra Carol, chamou a Carol no canto e contou tudo pra ela, tá? Nesse momento, gente, a Carol reage ali, né? Ela fica ali assistindo o Dudu contar tudo pra ela. E aí a Saori entra na conversa e fala, pois é, Carol, deram um selinho. Aí a Carol, que isso? Aí o Dudu, queima Jesus. Quem é ela pra falar de traição? Pegou 3. Aí a Carol, ela tá babado, né? Aí o Dudu, e ela falava da Rai. Aí a Carol, e o macho, o Mesquita, beijando o pé, que palhaçada, lambendo o pé, a Saori. Ele falou que tem fetiche em pé. Ou seja, o Dudu que apostava que a Carol ia ficar revoltada com a Kate, Carol ignorou e cagou. Só fez esse comentário que eu acabei de fazer. O Mesquita seguiu conversando com a Duda e os dois se achando muito como grandes jogadores porque ele voltou dessa roça, tá? E aí o Mesquita fala, eu juro que não entendi por que a Saori voltou. Mesquita, você tinha que tentar entender por que você voltou, né? Aí a Duda falou, também não. Acho que às vezes não era só o tempo dela. Querendo ou não, a Tamires causou com todo mundo também. E era aquele bagulho. De vítima, ela estava se tornando opressora com outras pessoas, teria dito a Duda. Aliás, Tamires que fez uma vexame, né, gente? Mudando a opinião dela de acordo com o cenário da roça, né? O que vocês acharam? Comenta que eu quero saber. Mesquita também teve uma pequena DR com a Duda sobre o futuro do relacionamento deles. E aí o Mesquita fala, acho que essa história de ir lá fora a gente vê não cola mais. Você dá uma abertura que não pode... que não pode nada acontecer, que foi só uma experiência legal, beleza, cada um com sua vida. Ou foi uma experiência legal, a gente confia no que pode acontecer e vamos seguir. Mas você falar, lá fora a gente vê, me dá uma sensação de que isso não é o suficiente. Aí a Duda, não acho que tem a ver com não ser suficiente. Óbvio que é muito legal. Consigo me ver num relacionamento com você, seria 10 de 10. Só que como eu falei, se eu estou num relacionamento, meu foco vira outro e tenho outras metas. Eu preciso resolver minha vida, principalmente em relação à minha mãe, para conseguir viver algo com alguém. Disse ali a Duda, sendo muito sincera com Mesquita. E eu acho que é isso, né, gente? Sinceridade é a base de qualquer relação. Inclusive, é uma relação com uma outra pessoa, que é o caso dela com o Mesquita, né? Bom, quero saber o que você pensa também. Se é a favor ou contra esse casal. Você acha que eles vão se render aqui fora? Se achar, eles estão se achando. E eles se merecem também, né, gente? O Dudu também disse que gostaria de levar Saori, Carol e Fabiano para o rancho do fazendeiro, mas Saori disse que talvez o Fabiano não queira. A PO ainda comentou com o Dudu sobre a postura de Fabiano em ficar afirmando o tempo todo que pretende levar o fazendeiro para a vida. Aí a Saori, eu já te falei que ele te deixou sobrar no Resta 1. Ele fica falando, você é amigo, é pra vida, mas ali na hora, ó, disse ali a Saori abrindo o olho do Dudu, tá? Então, é isso. A festa foi muito tranquila de modo geral, tá, gente? Afinal de contas, a gente tá com o jogo afunilando. Mas aí, a gente chega também no ponto central dessa história toda, que é a Galisteu ter ficado brava com uma jornalista. A jornalista, gente, é aquela que costuma dar 0 para as coisas que ela não gosta e tal. E a Galisteu tocou num ponto que aí eu preciso concordar, né? Às vezes, o 0 que a jornalista dá é muito raso. Você percebe que a pessoa não está assistindo o programa. A Ana, acho que é Ana Luísa, o nome da jornalista, eu vou ter que ver aqui, só para eu ter uma noção certa do que ela colocou. Para a falta de firmeza da Adriane Galisteu durante brigas ao vivo. Tá, peraí. Deixa eu só pesquisar aqui. Para falta de firmeza da Adriane Galisteu. Aqui, ó, achei. A coluna Play da jornalista Ana Luísa Santiago, tá? Essa jornalista do jornal o Globo, ela também costuma dar 0 para a própria Globo, tá, gente? É uma jornalista que tem uma liberdade editorial muito grande. E aí ela deu 0 para Galisteu e ela falou exatamente o seguinte, ó, eu vou colocar aqui esse efeito, peço perdão para vocês com esse efeito sonoro que tá na edição, mas aí, não sabe o que é o meu trabalho. Vou só ler para vocês o que a jornalista escreveu, tá?
Zero para a falta de firmeza de Adriane Galisteu durante brigas ao vivo em A Fazenda. Isso voltou a ficar evidente na votação dessa semana. Os participantes ignoram os apelos dela. A direção também não aparece interessada em controlá-los. Aí vamos ouvir o que a Galisteu fala em resposta à jornalista. Olha só. Passada de ver a cara de pau de uma jornalista que não tem noção do que está falando, não sabe o que é o meu trabalho, não sabe o que é a Fazenda, não conhece as regras, não sabe o que é, vir enfiar o dedo onde ela não é chamada. Eu não costumo falar, hein? Eu deixo as pessoas julgarem. Aliás, a minha história é assim. Eu acho que as pessoas têm direito de não gostar, de gostar, mas quando é de sacanagem, quando é preconceituoso, aí eu não gosto. Porque aí eu acho que entra num outro lugar, entra num lugar fraco, num lugar raso, vazio, que não compete nem esse lugar que essa profissional está. Na verdade, ela não merecia estar nesse lugar que ela está, porque ela não sabe o que ela está falando. Então, quem não sabe o que está falando não merece estar pegando o lugar de alguém que seria profissional. Eu não acho que as pessoas precisam ficar falando bem de mim, eu só acho que as pessoas não podem ser preconceituosas. Eu acho que as pessoas não podem falar o que elas não sabem, porque eu também não posso falar o que eu não sei, eu não posso julgar o que eu não sei. Então eu convido você, jornalista, que está com vontade de fazer uma matéria sobre a Fazenda, vai lá, até o dia 18 de dezembro eu estou ao vivo, todos os dias. Então eu recebo as pessoas com tanto amor, com tanto carinho lá. Vai lá entender o meu trabalho, vai entender o dia a dia da Fazenda, vai conhecer as regras do programa para depois falar. Passada de ver a cara de pau de uma... O vídeo acabou recomeçando aí, peço perdão. Mas tá aí, gente, a opinião da Galisteu. A Galisteu nem sempre consegue controlar o elenco. A gente que tá acompanhando a Fazenda desde o começo do programa sabe disso. Mas, no geral, quando a Galisteu dá uns berros lá dentro, ela consegue fazer todo mundo calar a boca. Uma coisa que a jornalista desconsidera é a parte técnica, né? A Galisteu fala no microfone dela, mas se o som para eles lá tá mais baixo em relação à gritaria, eles não vão ouvir. E, geralmente, tecnicamente falando, o som da voz da apresentadora fica o mínimo alto para que não vaze nos microfones dos próprios participantes. Então é uma equalização. Se a voz da Galisteu entra para eles muito alto, dá microfonia. A gente começa a ouvir a voz da Galisteu pelo microfone dos participantes. Então geralmente a produção bota o som mais baixo da voz da Galisteu. Tanto que às vezes eles reclamam, a gente não está conseguindo te ouvir, Galisteu, aumenta o som e tal. Isso aqui, imagina numa discussão, numa briga. Essa é a prova, mais uma vez, que eu preciso concordar com a Galisteu, que a jornalista está muito mal informada. Não tem noção técnica da coisa. Isso que eu acabei de falar para vocês é uma pessoa que trabalha com isso. Eu trabalho com transmissão ao vivo, eu conheço estúdios de televisão, eu conheço central técnica de operação, eu sei que o áudio é baixo. Eu já estive no estúdio. Essa jornalista, muito provavelmente, do jornal O Globo, ela está muito mais acostumada com o ambiente de texto. Ela não deve estar acostumada com o ambiente de televisão para saber que, durante uma discussão que está todo mundo gritando, mesmo que a Galisteu berre no estúdio, as pessoas não vão ouvir. Porque a gritaria deles lá se sobrepõe à voz que chega para eles lá. Não é falta de pulso, não é falta de firmeza. É apenas uma questão, muitas vezes, técnica, tá? Então, tá aqui o meu parecer também, para mostrar para vocês o conhecimento que eu trago sempre para vocês, para acrescentar, né, aí no conteúdo que a gente sempre traz para você na manhã do Bora Comentar. Você tomou café comigo, minha senhora? Eu não catei meu café, mas eu prometo que a tradição do café vai recomeçar a partir de agora, tá? Eu já estou autorizado a tomar café, era até dezembro, como a minha médica pediu, então nós vamos passar a tomar café juntinho de novo, tá? Eu conto com você, conto com o seu like. Me diz aí se você continua do lado do Dudu, então já bota do Dudu campeão. Hoje é dia 6 de dezembro, a gente tá chegando na reta final da Fazenda e agora vocês têm que mostrar a força da torcida, né? A gente tem a tradição de sempre pedir vocês para colocar Dudu campeão nos comentários. Não é à toa, é porque o Fabiano, eu falei ontem disso numa entrevista que eu dei pro Chupim da Metropolitana FM, né? Para São Paulo, Rádio de São Paulo e também streaming, que há grandes chances do Fabiano atrapalhar um pouco a vitória do Dudu. Ele vai impedir que o Dudu ganhe? Não. Mas ele vai tirar parte da porcentagem. Por quê? Diz o Fabiano que tem 12 pessoas na equipe. E até agora ninguém conseguiu arrancar o Fabiano de lá, né? Então fica o questionamento. Será que o Fabiano não tem uma torcida grande aqui fora? Quero saber a sua opinião, tá? Lembra que eu falei que durante a madrugada a Carol comentou que estava cansada? Ela trocou uma ideia com o Fabiano e os dois
falaram abertamente sobre isso, né? Sobre o quanto que ela tá cansada. E eles falam, né? Que eles têm que manter a força. O Fabiano fala, eu tô no meu limite. Se eu acordar amanhã louco, eu bato o sino. Foda-se. Aí a Carol, eu não vou deixar. Não vai nada. Mas tô igual a você. Calma, a gente tá junto. Você não tá sozinho, teria dito a Carol, tá? Então, a gente tem aí o Fabiano falando em bater o sino, tá? É isso. Ele falou, posso não ganhar porra nenhuma, mas vou ser o paizão de todo mundo. Aí, como a gente comentou agora há pouco também pro Dudu. Enfim, quero saber a sua opinião. Esse foi o resumo da festa. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. A gente se encontra daqui a pouco aqui no Bora. Tchau.